Olá, eu sou a professora Juliana Fogaça. Bem-vindo à nossa disciplina de Linguística Textual. Hoje é a nossa segunda teleaula que tem como título Fatores de Textualidade. Então, na nossa primeira teleaula, nós estudamos alguns fundamentos que norteiam os estudos, né, da linguística textual. Então, abordamos as fases da linguística textual, o que é o texto, né, dentro desta área, né, dos estudos da linguagem, quais são os mecanismos e os aspectos que devem ser considerados para a apreensão de sentidos em um texto. E hoje nós vamos dar continuidade, né, a esta discussão, abordando os fatores de textualidade, né, os fatores que envolvem também o contexto para a produção e recepção dos textos. Então, vamos observar quais são, né, os conteúdos que nós iremos abordar nesta teleaula de hoje. Então, inicialmente, vamos abordar os fatores de textualidade, que são a coerência, a coesão, a situacionalidade, a informatividade, a intertextualidade, a intencionalidade e a aceitabilidade. Então, são fatores que envolvem, né, a produção de um texto e a apreensão de sentidos de um texto, né? Todos os aspectos que fazem com que um texto seja considerado um texto. Então, na construção de um texto, todos esses elementos precisam ser levados em consideração. Além disso, existem fatores de contextualização que também são importantes, que precisam ser considerados na produção, né? Então, quem produz um texto precisa ter em mente esses fatores para que o texto, de fato, tenha sentido. E também, quando alguém vai ler um texto, ouvir um texto, precisa mobilizar esses fatores para bem compreender esses textos. Então, quais são? A consistência, a relevância, a focalização e o conhecimento compartilhado. E, por fim, nós vamos estudar as meta-regras da coerência, né? Então, algumas regras, alguns aspectos que precisam ser considerados, mobilizados, para que a coerência de fato se efetive, né? Para que a coerência de fato aconteça. Então, são a repetição, a progressão, a relação e a não contradição. Então, são diversos fatores, né, que precisam ser considerados nesse processo de construção, produção e compreensão textuais, né? Então, é o processo de colocar a mão na massa mesmo, de fazer com que um texto, de fato, né, tenha uma construção coerente, né, tenha uma construção que envolvam, então, diversos elementos que nos permite, né, emanar sentidos. Então, são todos esses fatores que precisam ser levados em consideração no processo de produção e recepção textuais. Coerência e coesão. Nós iniciamos a discussão com um questionamento. Observem no quadro. Quais são os fatores que fazem um texto ser de fato um texto? O que separa um mero amontoado de frases e palavras de um texto em si? Então, para que nós possamos, de fato, responder a este questionamento, nós vamos estudar os fatores de textualidade e entender como que esses fatores são articulados, organizados dentro de um texto, que permitindo, então, a construção de sentido, né? Então, o que leva um texto a ser considerado de verdade, né, de fato, um texto? São os fatores de textualidade,
né? Então, a gente não joga palavras de forma desconexa, sem propósito, sem pensar, né, em um texto, em um papel, né? Nós precisamos pensar em diversos fatores que, de fato, fazem um texto ser considerado um texto. E dentro dos fatores, nós temos, então, 2 fatores que são importantíssimos, que é o fator da coesão e da coerência. Então, observem no quadro. A coerência, ela é resultado de uma atividade de processamento cognitivo, ou seja, um processo mental, né? Então, quando nós falamos em coerência, né, mais do que pensar só em aspectos textuais, nós precisamos pensar no processamento cognitivo, tendo em vista que é um processo mental que nós realizamos para que um texto tenha sentido, para que um texto tenha coerente, que seja harmônico, né? Então, são processos que mobilizamos na nossa mente. A coerência, ela não pode ser apontada em um local específico do texto. Ela é da ordem do processo de construção do sentido e perpassa todo o texto. Então, quando eu tenho um texto, tenho lá uma folha de papel, né, com um texto, não dá para falar que, ó, nesse ponto aqui a coerência é estabelecida. Não, é um processo, é todo o texto e tudo aquilo que também está fora do texto, né? Então, todos os aspectos que a gente precisa mobilizar, né, as nossas experiências, o contexto de produção, tudo que precisamos mobilizar, o nosso conhecimento de mundo, né, que faz com que o texto, então, tenha coerência. Por isso que nós falamos que é um processo. É concebida na relação comunicacional estabelecida pelos sujeitos, né? Então, é um processo que envolve o que também? Envolve a interação social, né? Quanto, né? Assim como os domínios cognitivos e linguísticos, né? Então, ela é estabelecida nesse processo, né? Nessa relação comunicacional. É o que deve acontecer quando introduzimos um certo objeto de discurso e depois pretendemos prosseguir com ele naquele discurso. Então, eu quero falar sobre determinado tema, né? Eu vou introduzir um objeto dentro daquele texto, dentro daquela fala. Para que o texto seja coerente, eu preciso, então, conduzir a minha fala, conduzir o meu texto sempre focado nesse objeto, né? Então, para ele, né, para o Marcuski, né, que é o autor dessa citação, a coerência ela deve acontecer mais na mente dos interlocutores do que propriamente no texto, né? Então, é o processo mental, processo cognitivo, que permite que, de fato, um texto seja coerente. Então, não é um ponto específico do texto que vai determinar a coerência, não é uma palavra de forma específica, mas sim uma conjuntura de elementos. Então, a gente tem que levar em consideração os elementos linguísticos, ou seja, as palavras que são colocadas nesse texto. Precisamos levar em consideração os processos mentais, então o elemento cognitivo, então tudo aquilo que nós resgatamos, né, os conhecimentos prévios, né, que nós resgatamos nesse processo cognitivo, as nossas experiências, o nosso conhecimento de mundo, e também levar em consideração que todo texto ele é produzido tendo em vista, né, a finalidade comunicativa, então um processo interacional. Então nós precisamos levar em consideração o nosso interlocutor. Tudo isso envolve, né, esse processo que permite então que um texto seja coerente. Vamos dar continuidade? Então, é por meio das conexões estabelecidas entre as partes do texto, entre o texto e os conhecimentos de mundo, e a partir da configuração e do funcionamento das práticas comunicativas, que a coerência ela é construída. Então, nós precisamos levar
em conta todos esses aspectos para que aí sim possamos dizer que o texto ele é coerente. Então, diz muito sobre como nós construímos sentido, né? Como é que os nossos textos produzem sentido a partir desses aspectos que envolvem conhecimentos linguísticos, cognitivos, as práticas comunicativas. A coerência ela só pode ser validada dentro de um contexto, porque, como já estudamos, o sentido emerge no texto a partir do contexto. Então, para que haja sentido, o contexto ele precisa ser mobilizado, ele precisa ser levado em consideração, porque, de repente, um texto para determinada época possa não ter sentido nenhum, não ter coerência. Então, o contexto ele é importante. O texto será incoerente se seu produtor não souber adequá-lo à situação, levando em conta a intenção comunicativa, objetivos, destinatário, regras socioculturais, outros elementos da situação, recursos linguísticos, etc. Caso contrário, será coerente. Então, para que ele seja coerente, aí sim a gente tem que levar em conta todos esses aspectos, senão ele vai ser incoerente. E aí eu tenho um exemplo, deixa eu achar aqui o exemplo para mostrar para vocês. Só um minutinho, que daí eu vou... Aqui, deixa eu achar o exemplo. Né, vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, né, que tem muito a ver com essa questão da coerência, né, e da questão que envolve o contexto, né, para que o texto de fato seja coerente. Então, nós temos uma imagem, né, em que uma bala, né, ela diz o seguinte para a pessoa que está correndo: o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Né? E a gente vê aqui a imagem, né, lá logo ao fundo, a gente tem aqui falando, né, que essa situação, ela ocorre no Rio de Janeiro, né? Então, temos aqui uma imagem, pode ser o Corcovado, né? E se eu mostrar essa imagem para alguém que esteja totalmente fora do contexto, né? Então, um cidadão da Noruega, da Escócia, que de repente nunca veio ao Brasil, não conhece o Rio de Janeiro, não conhece a situação que vive os cariocas, pode ser que não entenda o porquê que essa bala perdida esteja falando, emitindo essa frase. Então, para compreender essa charge, é preciso o quê? Compreender a situação das balas perdidas pelas quais os cariocas vivem, né? Então, essa situação em que acontece, muitas vezes, casos de pessoas que são feridas, são atingidas por balas perdidas, né? Então, o contexto, ele é importante para que haja, né, para que o texto tenha coerência, ok? Então, esse texto, essa imagem, né, ela nos mostra de forma muito clara como o contexto ela é importante para a apreensão dos sentidos e para a coerência textual. Vamos dar continuidade? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. E agora vamos falar um pouquinho da coesão, né? Então, a coesão é o fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual, só voltando lá, na superfície textual, se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. Então, a coesão, ela diz respeito aos elementos de ligação, né, que nós encontramos em um texto, né, que permite as conexões dentro de um texto. Coesão e coerência são elementos que andam muito juntos, né? Então,
Os elementos coesivos, eles muitas vezes, eles ajudam nesse entrelaçamento, né, textual, fazendo com que o texto tenha coerência. Porém, pode acontecer de um texto ter coerência sem de fato, ter elementos coesivos, né? Mas, de forma geral, dependendo do gênero, né, nós vamos precisar, sim, que esses elementos coesivos se façam presente, porque eles são responsáveis pela articulação textual, pela construção textual, de forma a fazer o texto, a permitir a progressão desse texto. Citacionalidade e informatividade. Para que um texto seja considerado de fato um texto, são então necessários fatores de textualidade e, dentre os fatores de textualidade, nós temos então esses dois elementos, que é a citacionalidade e a informatividade. Vamos entender um pouquinho o que vem a ser, primeiramente, a citacionalidade. Então, o texto, ele é resultado de toda a situação em que ele está inserido, né? Então, a gente precisa levar em consideração a situação, né, na qual o texto está inserido, no qual o texto foi produzido, no qual o texto é recepcionado. Então, a citacionalidade é a responsável por adequar um texto a uma dada situação, ou contexto pelo qual o sentido será conduzido, o que nos explica por que, ao usar de forma inadequada certos elementos coesivos, um texto pode parecer desajustado para um determinado contexto. Então, o texto ele é resultado de toda a situação em que está inserido. E aí nós temos um exemplo, né? Um exemplo bem interessante que precisa, né, e que nos mostra como que a situação, ela é importante no momento da nossa fala, né, no momento das nossas ações. Então, observem aqui este exemplo. Então, vamos supor que eu vou realizar uma comunicação em um evento científico, né? Então, o evento científico, nós imaginamos que seja uma situação, né, formal. E por ser uma situação formal, ela pede o quê? Ela pede, então, que possamos, né, nos trajar de uma forma também, de um modo também formal. Então, continuando ali naquela situação, será que seria adequado eu, em uma comunicação, né, ao realizar uma comunicação em evento científico, usar chinelo, roupa de praia e chapéu? Né? Então, todos ali presentes estranhariam a sua forma de vestir, não é mesmo? A situação, ela não foi o quê? Considerada, né? Então, se é uma comunicação em evento científico, eu tenho que pensar que é uma situação formal. Se eu me trajo dessa forma, né? Então, né, usando chapéu, roupa de praia, chinelo, eu estou, então, desconsiderando a situação em que ocorre este evento. E na língua é a mesma coisa. A língua ela é como se fosse um grande guarda-roupa. A gente tem que pensar na situação, pensar no evento, para aí sim realizar as escolhas linguísticas. Então, na língua, temos de adequar a nossa forma de dizer para cada situação, né? Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um trabalho acadêmico, né? O trabalho acadêmico é um trabalho formal, né? O trabalho de portfólio que você escreve, né, todo semestre para cumprir as obrigatoriedades daquele semestre. Será que nesse trabalho, um trabalho formal, eu posso, né, colocar gírias, né, a minha linguagem, a minha escrita ser colocada de uma forma, de um modo informal, com gírias, com palavras abreviadas, sem considerar a situação? Não. Né? Então, a situacionalidade, né, avaliar o contexto, avaliar essa situação, ela é importante. Outro aspecto é a informatividade. Então, vamos ao quadro? Então, vamos pensar
que o nosso cérebro, ou que o nosso cérebro é uma grande caixa mental, né? Então, vamos pensar aqui que nosso cérebro é uma caixinha, né? Uma caixinha mental onde guardamos todo o conhecimento que adquirimos, né? Nessa caixa, então, onde nós guardamos o conhecimento que obtido por meio das nossas experiências linguísticas, né? Então, quanto mais lemos, quanto mais temos acesso ao conhecimento, mais, né, conteúdo nós vamos ter aqui nessa caixinha, né? Mais nós acumulamos experiência, né? Então, uma pessoa que lê muito, ela tem mais experiências com o texto e, consequentemente, ela reconhece mais padrões e tem mais informações. Então, quanto mais lê, mais padrões textuais ela vai reconhecer, mais gêneros ela vai reconhecer e mais informações ela vai acumular dentro daquela caixinha mental. Logo, é mais difícil que um texto a surpreenda, né? Porque quanto mais ela avança nesse processo de leitura, né, ela já vai ter, então, conhecimentos, né, acumulados e o texto, então, ele não vai surpreendê-la tanto. Uma pessoa que tenha pouco conhecimento sobre determinado assunto ou que leia muito pouco, terá menos informações e menos experiências com o texto. E será mais fácil de ser surpreendida. Então, quanto maior o nível de leitura, menos surpreendente será o texto. E isso tem a ver com o grau de informatividade, né? Porque depende do conhecimento, né? Esse grau depende do conhecimento de quem? Do leitor. E aí nós temos um exemplo. Então, vamos supor que a um aluno de letras é dado um texto de física para ele ler, um texto com jargões, né, com termos da área. Possivelmente, né, essa leitura ela vai, né, ser pouco informativa. Ela vai ter aí uma baixa informatividade. Por quê? Porque o aluno, né, ele não dominando esse jargão, né, ele não vai conseguir aprender muitas informações desse artigo. Então, até para mim, se for dado um texto da área de física para eu ler, né, possivelmente o texto ele vai ter para mim baixa informatividade, porque eu não vou conseguir compreendê-lo em sua totalidade. Porque vão ter muitos jargões, muitos termos técnicos que vão me impedir de conseguir aí construir sentidos a partir dessa leitura, né? Então, justamente porque eu desconheço, eu não tenho aí uma trajetória de leitura que envolva esses termos técnicos, esses jargões da área da física. Vamos dar continuidade. Porém, para um pesquisador na área de física, lendo um texto de física, nós vamos ter, então, que a leitura ela vai ter alta informatividade, desde que não seja uma leitura que traga conhecimentos que ele já tenha, né? Que não acrescente nada. Mas se é uma pesquisa que foi desenvolvida na área da física, né? Que tenha esses termos, esses jargões, e esse pesquisador está acostumado com esses termos, então, possivelmente, o texto ele vai ser de alta informatividade. Mas, quanto mais um texto é previsível, quanto ao nível das informações e conhecimentos, menos informatividade ele apresenta, né? Então, se eu, por exemplo, for pegar para ler um texto hoje sobre linguística textual, pode ser que aquele texto não me acrescente muito, porque eu já fiz muitas leituras na área e não traga nada de novo. Mas se for uma pesquisa na área da linguística textual que traga informações novas sobre o processo de construção textual, aí sim o texto já vai ter um grau de informatividade maior. Vamos dar continuidade? Então, a informatividade está ligada ao grau de previsibilidade de um determinado texto. Se ele não apresenta nada de novo, ele é totalmente previsível. Então, o texto, para que ele seja
ele realmente tenha informatividade, ele precisa também trazer informações que são novas, né, para que possa, de fato, acrescentar algo, ser informativo. Né? Então, aqui nós temos aqui exemplos que nos mostram como que essa informatividade ela funciona. Maria é uma mulher. É uma informação muito previsível, porque Maria é o nome de mulher. Então, se eu falo que Maria é uma mulher, não tem muita informação a ser acrescentada. Mas, à medida que nós vamos avançando aqui, a gente vai observando que as informações, né, elas vão sendo menos previsíveis. Maria é cabeleireira e corta cabelos. Né? Se ela é cabeleireira, né, isso já quer dizer que ela corta cabelos. Essa informação aqui, de repente, ela seja previsível pelo fato de eu falar que ela é cabeleireira. Maria tem um próprio salão de belezas no Meier. Ó, uma informação totalmente nova, não é previsível. Então, conforme acrescentamos informações sobre Maria, maior é o grau de informatividade. Né? Então, a informatividade ela está associada a essas informações novas, ok? Dentro dos fatores de textualidade, nós temos a intertextualidade, a intencionalidade e a aceitabilidade. São 3 fatores que são mobilizados, né, no processo de produção e recepção textuais e que nos ajudam a construir sentidos em um texto. Então, vamos iniciar lá falando um pouquinho sobre a intertextualidade. Então, um texto, ele não se relaciona somente com os sujeitos, ele também se relaciona com outros textos já produzidos. Então, quando nós produzimos um texto, quando nós lemos um texto, a gente precisa levar em consideração não só o aspecto interacional, que é muito importante, mas também as relações entre textos. Quando eu vou construir um texto, né, então vamos supor que eu vou escrever no texto sobre linguística textual, de minha autoria. Embora esse texto seja de minha autoria, para eu produzir esse texto, eu vou mobilizar o quê? Outras leituras. Vou mobilizar as leituras que eu já realizei. Então, embora, né, muitas vezes eu não coloque de forma direta, né, nesse texto essas leituras, eu só consigo escrever esse texto porque eu as realizei. Então, todo texto, ele, de certa forma, ele é intertextual. Vamos dar continuidade. Um texto é sempre originado a partir de outros e pode manter relações mais diretas ou não com esses outros textos. Então, essa intertextualidade, ela pode ser mais direta, mais objetiva, quando, por exemplo, eu realizo uma citação, né, eu menciono o autor do qual eu me apropriei, né, da ideia da qual eu me apropriei, ou não, porque pode ser mais indireta, né, tendo em vista que muitas vezes eu mobilizo, né, as minhas experiências, as minhas leituras para a construção desse texto. Mas, de forma geral, todo texto se constrói como mosaico de citações. Todo texto é a absorção e transformação de outro texto. E aí eu tenho um exemplo, vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Deixa eu só voltar aqui para poder pegar a imagem. Só um minutinho aqui. Eu tenho um exemplo de intertextualidade. Então, inicialmente, nós temos aqui na segunda imagem, a imagem de Mona Lisa. E depois, nós temos aqui várias outras imagens que retomam essa imagem inicial. Né? Então, nós temos aqui, primeiramente, a Mona Lisa, aqui representada por uma personagem que é a Mônica, né? A personagem de Maurício de Souza, que é a Mônica, da Turma da Mônica. Depois nós temos uma Mona Lisa de bigode e, por fim, uma Mona Lisa sendo representada aqui para uma propaganda, né, de produtos de limpeza. Né? Então, essas 3 outras imagens, elas se
ampararam, né, elas se espelharam na imagem inicial, né, a primeira imagem, né, que é a imagem de Mona Lisa, né? Então, isso a gente pode chamar de intertextualidade. As três outras imagens, né, nós temos então a mesma posição que a Mona Lisa, né, e fazem referência a ela, assim como aqui na marca, né? Então, nós temos a marca Puma e temos aqui a mesma estrutura, só que com outro nome, Pumba, né? Então, está fazendo intertextualidade com a imagem da marca aqui inicial, ok? Vamos voltar então no nosso slide. Então, a gente observa que essa intertextualidade, ela pode acontecer de diversas formas. E aí nós temos então os tipos de intertextualidade. O amplo, né, quando encontramos a presença de discursos em outros textos, né, bastante estudada pela análise do discurso, a interdiscursividade, né, que tem a ver, então, com... deixa eu voltar lá. A interdiscursividade, então, tem a ver com os discursos que eu mobilizo, né, dentro do discurso que eu realizo. A intertextualidade escrito senso, né, voltando lá novamente, né, quando dentro de um texto temos outro texto inserido que seja parte da nossa memória coletiva ou social, e aí também tem a ver com as nossas leituras. A intertextualidade explícita, quando o autor cita outro texto, trazendo a fonte, não, então essa intertextualidade ela é mais direta, porque daí eu vou mencionar de quem que é aquele texto, qual que é o autor, né, de qual livro foi retirado aquele texto, né, aquela citação, de qual página, qual ano. E a intertextualidade implícita, quando não é citado e espera-se que o leitor reconheça a fonte, utilizando a sua memória discursiva, né? Então, às vezes, na intertextualidade implícita, a gente sabe que existe o dizer de outro autor. Ele não é citado, mas a partir das leituras que eu já realizei, eu consigo identificar de quem que é aquele texto, qual que é a ideia que ele traz. Vamos dar continuidade? Temos também a paráfrase, que recupera o texto original para acrescentar um novo sentido, ou mesmo reafirmar o que já tenha sido dito, né? Então, eu fiz uma leitura e eu vou parafrasear a ideia daquele autor. Só que eu vou parafrasear, né? Eu vou recuperar a ideia, mas parafrasear com as minhas palavras. E temos também a paródia, que tem um caráter contestatório. Ela rompe com as ideias do texto original e leva o leitor a refletir sobre tais verdades, usando muitas vezes o humor para isso. Então, a paródia, ela tem esse caráter, né, de contestação, muitas vezes um caráter irônico, né? O que a paródia faz? Ela usa muitas vezes a estrutura de uma música, a estrutura de um poema, para lançar uma crítica, né, a partir dessa estrutura. E nós temos, então, que enquanto a paráfrase retoma principalmente o conteúdo do texto original, então a paráfrase está muito mais voltada para a retomada de conteúdo. A paródia, ela tem a preferência pela forma, então ela vai ser intertextual, porque ela vai fazer uso de uma estrutura linguística, mas para trabalhar uma outra temática. E aí nós temos um exemplo. Então, nós temos o texto original, aí a Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, esse é o texto original. E temos uma paráfrase, né, dessa Canção do Exílio, né? Então, uma paráfrase de Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio,
Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, trata-se do mesmo tema, né? Só que acrescenta aí um novo sentido, há uma confirmação dessa saudade, fala de exílio também, então por isso que é considerado uma paráfrase. E, por fim, nós temos uma paródia, né, de Oswald de Andrade, né? Então, que é o Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Aqui nós temos só o uso da mesma estrutura, né? E serve como uma crítica ao contexto histórico e social da própria terra, né? Então, faz uso da estrutura, né, da canção do exílio, para poder fazer uma crítica a esse contexto social, a essa terra aí de Oswald de Andrade, né? Então, a gente consegue identificar a presença de elementos intertextuais. Outro fator de textualidade é intencionalidade. Então, todo texto, ele carrega uma intenção. Então, por exemplo, quando escrevemos um e-mail para um professor, né, ou para o professor da disciplina, temos uma intenção com aquele e-mail. Então, eu posso escrever um e-mail para solicitar uma revisão da nota, para pedir mais materiais de estudos, para avisar sobre uma possível ausência na próxima aula, né? Então, todo texto possui por trás dele uma intenção. O leitor, ele é, portanto, um agente ativo, ele ajuda na constituição do texto ao se esforçar para captar a intenção do autor ao escrever dessa ou daquela forma e construir, assim, uma coerência e um sentido para o texto. Então, nós não podemos ser ingênuos em achar que o texto não carrega uma intenção. Todo texto, ele foi escrito com uma determinada finalidade, né? Em alguns textos, a finalidade ela é mais explícita, em outros, não. Então, basta ao leitor também se esforçar para compreender qual que é a intencionalidade daquele texto, ok? E, por fim, nós vamos ver um outro fator de intertextualidade, que é a aceitabilidade, que é a contraparte da intencionalidade. Ela diz respeito à atitude cooperativa do leitor ou ouvinte de interpretar, atribuir sentido àquilo que está lendo ou ouvindo, aceitando-o como coerente. Então, o leitor ele precisa ter essa contraparte para aceitar o texto como coerente, para entender e aceitar a intenção daquele leitor, né, daquele falante. E a aceitabilidade prevê que a linguagem seja interacional, que haja jogo interativo da linguagem, do qual os interlocutores participem e somente com a sua participação o texto pode ser constituído. Justamente porque o texto ele é um processo e dentro desse processo, um dos aspectos que ele precisa considerar é a questão interacional, né? É a participação do interlocutor dentro deste processo. Considerando os fatores de textualidade que nós estudamos até então, nós temos uma primeira situação problema, né? Então, vamos observar qual é essa situação. Então, nós temos a Simone, que é uma estudante de letras, estagiária, como corretora de redação em um cursinho. Durante seu primeiro plantão, a Simone, ela realizou a correção das redações dos alunos matriculados no terceiro ano. Percebeu que 2 alunos haviam copiado os trechos já existentes e encontrados na internet, né? Então, qual que foi a reação da Simone? Então, vamos pensar que nessa situação, né, quando nós temos um cursinho, as redações muitas vezes elas não são corrigidas pelo professor que ministra a disciplina de produção textual, né? Nós temos lá, muitas vezes, estudantes, estagiários que realizam, então, esse processo
de correção. Em relação a Simone, a reação dela ao verificar, então, esses trechos copiados foi o seguinte: ela zerou as duas redações e escreveu plágio no cabeçalho das folhas, né? Essa foi a reação da Simone. Já a outra monitora, que também, né, trabalha nesse processo de correção, a Leandra, o que ela fez? Ela deu nota 8 para a primeira redação e 9 para a segunda. Para a Leandra, não havia evidência de plágio, e sim de intertextualidade, né? E aí, né? As redações, então, elas foram encaminhadas para a professora titular da turma, né, devido à discrepância, né, das notas, né, para que essa professora decidisse, então, se, de fato, essas redações continham plágio ou tratavam-se de caso de intertextualidade. E se você fosse, então, essa professora, né, se você fosse a professora da turma, quais critérios usaria para diferenciar um caso de intertextualidade do plágio nas redações, um caso de intertextualidade do plágio nas redações da sua turma? A cópia de trechos idênticos pode ser vista como intertextualidade? Ou a Simone estava certa quando considerou os casos como plágio? Né? Então, agora basta, né, a você, né, como professor, numa situação dessa, identificar: é plágio ou é intertextualidade? Então, resolvendo a situação problema, a professora responsável pela turma precisa considerar o quê, então, para poder definir essa situação? A intertextualidade, ela é sempre dinâmica e enriquece o texto, desde que dialogue com a fonte, criando o quê? Novos sentidos. Então, a intertextualidade, ela tem que ter um porquê estar lá, né? Então, se for uma intertextualidade para mencionar as ideias de um outro autor, para enriquecer, para trazer uma voz de autoridade, para poder fazer com que o meu texto tenha, de fato, relevância. Para que isso aconteça, eu tenho que dialogar com a fonte, eu tenho que dizer quem é o autor, né? Tem que ser um autor que realmente seja uma voz de autoridade, quando ele produziu aquela ideia, né? E aí sim construir, né, criar novos sentidos. Já no plágio, a cópia de estruturas ou ideias idênticas não suscita nenhum diálogo. Só quer fazer crer que o texto de outrem seja de sua própria autoria, né? Então, o plágio, ele está muito relacionado a algo que não é uma atitude que não é apropriada. Eu estou me apropriando de um texto de outro autor como se ele fosse meu. Ele chega a ser um crime, ele é considerado um crime. Portanto, se os trechos das redações dos alunos não são meramente uma cópia com a intenção de falsificar a autoria, eles não podem ser considerados como um caso de intertextualidade. Não foi mencionada a autoria. Então, nesse caso, a professora ela deve identificar os trechos semelhantes, né, do trecho original, né, do texto original, avaliar a intenção dos autores ao fazer uso de tais trechos, reconhecer se há citações diretas ou indiretas, menção ao texto original ou cópia de trechos de outrem. Se não houver a citação, se não houver uma intencionalidade, se as cópias forem idênticas, né, se não houver a citação da fonte, então é o caso de plágio, né? E aí realmente justifica o texto ter sido zerado. Pessoal, agora nós temos algumas perguntas para nortear o estudo de vocês. Observem lá no quadro. Então, algumas perguntas para vocês pensarem, né, na hora de retomar os conteúdos. Primeiro, quais são os fatores de textualidade? Então, é importante vocês pensar quais são eles e o porquê, né, tais fatores fazem o texto, de fato, ser considerado texto. Então, pense em cada um deles e como eles contribuem para que possamos, de fato, considerar um texto. Então, é uma retomada que vocês precisam realizar ao
estudar os conteúdos vistos até então. Para considerarmos um texto como um texto, nós temos os fatores de textualidade, mas existem também outros fatores que são importantes nesse processo de construção textual, de recepção dos textos, que são os fatores de contextualização, e a consistência é um deles. Mas o que são os fatores de contextualização? Vamos observar no quadro? Os fatores de contextualização são os elementos necessários para que o texto seja ancorado em uma determinada situação comunicativa, essenciais para que um conjunto possa ser compreendido como um texto, né? Então, um conjunto de palavras possa ser compreendido como um texto. Então, para eu poder compreender e entender a situação comunicativa, são diversos fatores que devem ser considerados. Então, a gente tem, por exemplo, uma carta, né? Para ela ser categorizada como tal, ela precisa possuir determinados elementos que contextualizam o gênero. Então, para eu considerar uma carta como uma carta, né? E principalmente se for uma carta pessoal, né? Tem elementos que precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, o uso da primeira pessoa, o vocativo, né? Se é carta pessoal, então sou eu, né? Fazendo aí um texto que vai ser direcionado para alguém, né? Então, por isso, o uso da primeira pessoa e também do vocativo. Para quem essa carta era direcionada? Minha querida amiga, mamãe, né? Minha filha, né? Então, isso são aspectos que precisam acontecer, né? E aparecer em uma carta. Se for pessoal, então eu preciso aí usar uma variante informal da língua. Normalmente na carta eu tenho que colocar o dia da semana em que foi escrita, o local em que foi escrita, o ano, né? Então eu preciso contextualizá-la. E claro, qual o conteúdo tratado, né? Então esses elementos, eles contextualizam o conjunto de elementos na situação comunicativa própria do gênero carta. Então, eu estou contextualizando, né? São elementos que me ajudam a identificar que esse texto, ele pode ser, então, considerado um texto do gênero carta. Então, outros elementos, eles devem ser considerados, né, também no fator de contextualização. Então, nós temos a consistência, a relevância, a focalização e o conhecimento compartilhado. E vamos falar aí de forma mais específica sobre a consistência. Então, para que um texto seja entendido como coerente, é preciso que haja a consistência. Os enunciados, eles não podem parecer falsos no mundo criado no texto, né? Então, se ele for, né, forem enunciados absurdos, enunciados que não façam sentido, né, dependendo do mundo que eu criei naquele texto, o texto ele vai ser inconsistente, ele não vai ter coerência devido a esses enunciados. E nós temos lá um fator que nos chama a atenção, observem do quadro. Não nos referimos ao mundo natural, mas ao mundo discursivo criado pelo e no discurso. Porque às vezes eu quero escrever um texto sobre uma narrativa fantástica. Dentro daquela narrativa, às vezes tem elementos que não fazem parte do nosso mundo real, do nosso mundo natural. Mas se esses elementos são colocados de forma consistente dentro daquele texto, né, então ele vai ter coerência. E aí nós temos um exemplo. Observe no quadro. Em um conto, um cachorro conversa com seu dono. No mundo real, seria uma situação impossível, porque cachorro não fala, cachorro somente late. Mas dentro do universo discursivo, essa conversa ela pode ter consistência, ela pode acontecer? Sim, né? Dentro do universo discursivo, é uma situação possível de acontecer,
né, no universo criado por essa linguagem. Né? Então, o universo criado, ele nos possibilita que haja essa consistência. Então, continuando. No universo criado por nós, no texto, os enunciados não podem ser contraditórios ao ambiente. Né? Então, o ambiente é que vai nortear se determinada informação é consistente ou não. Então, observe o exemplo. Se no universo discursivo de um conto a personagem está doente e não consegue levantar da cama, não podemos dizer que ela foi trabalhar. Se ela não consegue levantar da cama, como é que eu vou falar que ela foi trabalhar? Está faltando o quê? Consistência. Né? Então, é preciso que todos os enunciados do texto apresentem consistência para que sejam coerentes. Né? Então, tem que haver relação. Se eu falo que não consegue levantar da cama, quer dizer, então, que ela não consegue fazer nenhuma atividade, sobretudo ir trabalhar. Um texto é considerado consistente quando seus enunciados são verdadeiros e solidários, isto é, se apoiam de forma mútua. É preciso que todos os enunciados do texto apresentem consistência para que esse texto, então, seja considerado coerente. Então, esses elementos, mesmo que seja no mundo criado, né, um conto, uma narrativa de aventura, esses elementos precisam, então, ter essa consistência. Dentro dos fatores de contextualização, nós temos a relevância, a focalização e o conhecimento compartilhado. Né? Então, especificamente em relação à relevância, nós podemos observar o seguinte, observem no quadro. A coerência de um texto depende que todo texto seja considerado seu conjunto de enunciados relevante e interpretável. E aí nós temos, então, a relevância pragmática, que tem como objetivo garantir que o enunciado tenha relevância suficiente para o texto em que está inserido. Né? Então, essa relevância ela precisa acontecer dentro de um contexto, né? Dentro de um uso. Né? O porquê aquele texto, né? E por que determinados elementos do texto foram inseridos, né? Nele, para que ele possa ter coerência. Então, exemplo. Mudança do tema durante a escrita de um texto. Então, entre um parágrafo e outro, né, é preciso que haja uma intencionalidade, né? É preciso que haja algo, né, que, de fato, indique, né, o porquê dessa mudança do texto, né, o porquê da relevância de se abordar um outro tema dentro desse texto. Essa intenção, então, ela deve ser sinalizada por meio de uma contextualização apropriada e os enunciados devem ser relevantes. Então, não dá para eu começar a falar de desmatamento e, de repente, no meio do texto, eu mudar para a importância de se comer menos carboidrato. Né? Então, eu vou ter aí uma mudança que não vai me indicar nenhuma relevância dentro do texto. Então, essa sinalização é importante, porque sem ela, os próximos enunciados que apresentam um tema diferente do anterior vão ser o quê? Irrelevantes. Né? Vai mostrar que a pessoa que escreveu aquele texto, ela está totalmente fora do contexto, né, de produção, ela está totalmente fora da intencionalidade na qual aquele texto foi escrito. Continuando. Então, as informações fragmentadas em um texto prejudicam sua coerência, mesmo quando esses fragmentos possuem certo grau de coerência individualmente. Então, o texto, para ele ser coerente, ele não pode ser coerente apenas um ponto dele. Ele precisa ser coerente em sua totalidade. Então, mesmo que um determinado ponto do texto seja coerente, né, então, esse texto, ele ainda assim vai ser considerado incoerente
se houver fragmentos que não estabeleçam uma relação com o tema. Por isso que a coerência ela se dá no todo, ok? Vamos dar continuidade? Então, não basta, portanto, que todos os enunciados sejam coerentes. É preciso que eles dialoguem uns com os outros e estabeleçam um fator de relevância com o todo. Então, com o conhecimento, então, desses fatores, né, a relevância, a questão da consistência, né, então, nós temos o quê? Que a coerência, né, ela vai ser estabelecida por meio desses fatores. Então, ela é a qualidade abstrata presente na constituição do texto, a qual permite que o ouvinte leitor construa mentalmente um modelo de discurso. Então, a coerência, ela se dá a partir de um processo mental, por isso que ela é uma qualidade abstrata. Ela não depende só de um elemento dentro de um texto. Ela depende desse processo mental que nós realizamos para que um texto, de fato, faça sentido, ok? Vamos continuar e vamos estudar agora a focalização. O que é a focalização? É o modo de ver o texto. Então, quem fala, escreve, focaliza determinados pontos do texto e quem lê, ouve, focaliza os mesmos pontos ou outros pontos diferentes, né? Mas é preciso haver aí uma relação muito próxima do falante leitor, daquele que escreve, né, e daquele que ouve, né? Então, precisam haver aí uma troca, né, uma contrapartida para que os fatores focalizantes sejam os mesmos, né? Então, se há diferenças nessa focalização, poderá haver problemas na compreensão e na coerência. Então, é preciso que o produtor forneça ao receptor pistas sobre a sua focalização. Então, exemplo, se eu tenho lá, né, um enunciado como este, traga-me a manga agora, né? Então, para eu entender, né, o sentido desse enunciado, eu preciso ter no texto determinados elementos para eu poder decifrar o uso desse homônimo, né? Por que homônimo? Porque existem palavras que têm a escrita igual, mas sentidos diferentes, né? Então, sobretudo com homônimos, eu preciso focalizar o meu leitor, né? Focalizar o meu ouvinte, né? No contexto em que essa frase está inserida, para que ele consiga compreender. Então, se eu falar, estiver na cozinha, lá no meu texto, estiver descrevendo uma situação em que eu estou na cozinha e eu disser, traga-me a manga agora, né? Então, aí eu estou focalizando, né, o meu leitor de que aquela situação está acontecendo na cozinha e que manga, nesse sentido, é a fruta. Mas vamos supor que o texto indique que a situação esteja acontecendo em um ateliê de costura. Então, o autor, né, do texto, ele precisa focalizar, né, esse contexto, precisa focalizar esse local para que o leitor entenda que, né, nesse sentido, a manga é a manga de camisa. Então, a focalização ela precisa acontecer, né, e o leitor se situar, né, dentro desse contexto para que o texto faça sentido. Vamos dar continuidade? E, por fim, nós temos, então, o conhecimento compartilhado. Então, o conhecimento compartilhado é aquele conhecimento que tanto o autor quanto o interlocutor deve ter em comum para que a comunicação aconteça. Então, vamos supor que eu esteja passeando numa praça e eu encontre alguém, eu vou ter que, né, um conhecido, eu vou aí mobilizar o quê? Aspectos que são comuns a nós dois, para que a gente tenha um mínimo aí de conhecimento para que a comunicação possa se efetivar. Então, eu vou, né, então vamos supor que seja alguém
que seja conhecido da minha família, né? Então, eu vou perguntar, né, como que está a mãe, como é que está o pai, né? Eu vou resgatar aí esse conhecimento para que haja o mínimo de conversação, né? De comunicação. Então, vamos observar lá no quadro. Então, em determinadas situações, precisamos encontrar assuntos que sejam de conhecimento de ambos, né? Então, para que a comunicação flua. E é isso que a gente chama de conhecimento compartilhado. É a estratégia usada para que a conversa flua naturalmente. E nós temos um exemplo. A Isabela, então estou, né, lá andando na praça, encontro esse conhecido e eu digo a seguinte sentença. A Isabela fez 2 anos mês passado. Qual que é o pressuposto, né, que nós pensamos ao emitir essa sentença? Que o interlocutor sabe, primeiro, né, que o locutor teve uma filha e que se chama Isabela. Então, aquela pessoa que eu encontrei, a gente pressupõe, né, a gente só emite esse tipo de enunciado porque a gente pressupõe o quê? Que ele saiba, né, que eu tenho uma filha chamada Isabela, né, que eu tenho uma filha e que ela se chama Isabela. Se o interlocutor não tiver acesso a esse conhecimento, ele não vai compreender esse enunciado. Para ele vai falar, nossa, quem que é Isabela? Né? Então, né, quem que fez 2 anos mês passado? Então, esse conhecimento compartilhado, ele é formado por uma informação dada. Qual que é a informação dada? Que eu engravidei há 3 anos atrás, que eu tive uma filha, que ela se chama Isabela, né? Então, ele vai conter essa informação dada, e aí sim que eu vou ter uma informação nova, que ela fez 2 anos no mês passado. Então, para que um texto seja coerente, é necessário certo equilíbrio entre a informação antiga e a informação nova. Essas 2 informações, elas precisam ser equilibradas. Eu preciso, de uma certa forma, mencionar informações já conhecidas pelo interlocutor para que, de fato, a interação se efetive e que, de fato, a sentença faça sentido. Né? Eu não vou poder chegar numa pessoa que eu mal conheço e falar, Isabela fez 2 anos mês passado. Logo, essa pessoa ela vai perguntar, quem que é Isabela? Né? Quem é essa pessoa? Né? Então, ela é tua filha, tua tia, sei lá quem. Né? Então, por isso que esse equilíbrio ele é necessário. Agora vamos falar das meta-regras da coerência. Então, para que a coerência se estabeleça, são necessários diversos fatores, né? A coerência é um fator de textualidade, existem fatores de contextualização para que a coerência aconteça e existem também algumas regras que nos permitem a produção de um texto de forma coerente. Então, observem lá o que nós temos sobre as meta-regras, né? Então, são aspectos importantes na constituição do texto para a instalação da coerência. Ordem de aparição dos segmentos que constitui o texto. O que vem antes determina aquilo que o sucede e numa relação do tipo lógica, o que sucedeu deve se relacionar com o segmento precedente. Então, isso também tem muito a ver com a coesão, né, do texto. Então, por isso que a gente muitas vezes nós falamos em coesão e coerência de forma conjunta, né, porque essa sucessão de elementos, né, o que vem antes determina o que vai vir depois e de uma relação lógica, o que vem depois depende daquilo que veio antes. Isso é importante para que o texto possa ser produzido e ter coerência. E aí, por isso que nós dividimos, então, né, a linguística textual, ela faz a divisão do texto em microestrutura,
que são frases que constituem uma sequência textual, e aí, né, nós precisamos, então, pensar na questão da coesão e a macroestrutura, que é o todo do texto, caráter mais geral e dá conta da relação entre todas as sequências textuais. Então, a microestrutura, ela está mais ligada à coesão e a macroestrutura está mais ligada à coerência. E segundo Charolles, né, que é um autor renomado aí da linguística textual, as regras que orientam a microestrutura são as mesmas que orientam a macroestrutura textual, o que torna inviável separar a coerência da coesão. Então, são dois aspectos que se relacionam. E aí nós temos o exemplo. Maria começou o curso de letras. Ela passou no vestibular no começo do ano. Então, nós temos, por exemplo, Maria, né? E temos o ela que retoma esse termo Maria. Então, é um elemento que faz parte da microestrutura textual, né? Então, é um elemento de coesão. E na sequência 2, né? A sequência 2, ela dá continuidade à sequência 1, né? E apresenta uma nova informação. Na universidade, ó, Maria, retomando então a sequência 1, né? Estudará diversas disciplinas da área de linguística, semiótica, literatura e línguas. Ela fará muitos trabalhos em grupos com os colegas nessas aulas. Então, a conjunção aqui dessas duas sequências, né, é o que traz coerência ao texto, mas os elementos específicos que ligam uma sentença a outra é o que dá coesão e que permite que a coerência aconteça. Então, essa conjuntura de elementos é o que nós chamamos de coerência global no texto. Tanto a microestrutura quanto a macroestrutura devem ser coerentes. E para que isso aconteça, né, então nós temos então algumas meta-regras, como por exemplo, a meta-regra da repetição, uso de elementos de recorrência da língua, né, que fazem e que tornam possível uma relação de retomada. Então, quais elementos que nos permite essa recorrência, né, essa retomada? Uso de pronomes, de referências, de substituições. E aí nós temos um exemplo que é tirado de um conto, né, e o título do conto é A Menina de Lá. Né? Então, sua casa ficava para trás da Serra do Minho, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado O Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, lidava com as vacas e arroz. A mãe, urucuiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, por nome Maria, Nininha dita, nascera já muito para miúda, cabeçudota e com olhos enormes. Né? Então, a menininha de lá. Quando eu falo sua casa, ela, menininha, Maria, o que eu estou fazendo? Eu estou retomando elementos. Né? Então, eu estou usando a meta-regra de repetição. Não retomando, por exemplo, apenas um termo, não repetindo o termo, mas fazendo uso de pronomes, né, como sua, né, ela, de referências, né, de substituições. Então, menininha substituindo Maria, um substantivo próprio, retomando o termo menininha. Então, eu estou fazendo uso de elementos que nos ajudam na compreensão de quem é essa menina de lá que dá título ao conto. Temos também a meta-regra de progressão, que é uma contribuição semântica, né, que nos traz renovação a esse texto. Porque se tivéssemos apenas repetição, o texto ele não teria progressão, ele não iria avançar textualmente. Então, é um jogo textual entre o que já foi dado e a novidade.
Então, dar continuidade, portanto, envolve o quê? Progressão. A progressão textual, por sua vez, necessita garantir a continuidade de sentidos, o constante ir e vir entre o que foi dito e o vir a ser, dito, responsável pelo entretecimento dos fios do discurso. Então, sempre é importante termos algo a mais a dizer, né? Acrescentar algo a mais daquele texto, progredir textualmente com as ideias, né? E aí nós temos o exemplo, que é o uso da expressão então em uma conversa. E nós usamos muitas vezes esse então como um mecanismo de fala para ligar os acontecimentos que já foram relatados a acontecimentos novos, né? Às vezes nós observamos isso nas narrativas, né? Então, quando eu quero iniciar, né, acrescentar o clímax a uma narrativa, o acontecimento principal daquela narrativa, né, eu posso usar esse termo, né? Então, de repente, a menina mudou de ideia diante aquela situação. Então, ele pode introduzir uma situação nova, né? Então, ele pode introduzir uma ação nova dentro de uma situação textual. Vamos continuar? Meta-regra de relação. Quando escrevemos um texto, é preciso que os elementos do mundo natural estejam presentes no mundo discursivo criado por nós e que eles se relacionem. Então, mesmo que seja um conto, uma narrativa de aventura, né, um conto que trate de uma narrativa fantástica, mesmo assim, alguns elementos do mundo natural, eles precisam estar presentes, né? Então, não seria, por exemplo, possível a gente acreditar em tudo que é colocado no texto se não tiver um mínimo de relação. Então, nós temos lá o exemplo. A cadela morreu alguns dias depois de ser internada e precisou ser enterrada mesmo com a ausência de sua dona, que estava na Europa, né? E aí o porquê a relação, né, onde nós temos aí a relação com o mundo natural? O fato dela ter sido enterrada antes que a dona, que estava na Europa, chegasse. Por quê? Porque não seria, né, o que nós relacionamos aí com o mundo natural? Não seria possível esperar a chegada da dona, porque o corpo entraria em estado de decomposição. Então, é essa relação que muitas vezes a gente estabelece para que o texto seja coerente. E, por fim, nós temos a meta-regra de não contradição. No texto, nenhum elemento semântico pode contradizer um conteúdo anteriormente manifestado ou pressuposto. Exemplo: Pétala é considerada uma excelente bailarina pela crítica. E em seguida nós dizemos o seguinte: ouvi dizer que o jornal salienta que seus passos são mal executados. Isso aqui está contraditório com o que foi dito antes. Ela é excelente bailarina, quer dizer então que os passos não são mal executados, e sim bem executados. Então, por isso, né, que essas meta-regras, elas são importantes, além de todos os fatores que nós falamos, para que o texto seja construído com coerência. Pessoal, agora nós temos uma situação, um problema, que na verdade é uma atividade do ENAD, né? Então, provas como a prova do ENAD, elas constantemente abordam conteúdos relacionados à linguística textual, como coesão, coerência e vários outros fatores que fazem com que um texto seja considerado um texto. Então, vamos observar essa questão. Então, lá no quadro, a gente tem lá uma foto, né, de um cartaz, de um folheto, na verdade, de divulgação do 7º Festival Internacional de Bonecos de Brasília, de 2008, né? Então, qual é o comando dessa questão? Para a interpretação do conjunto de informações do folheto de divulgação ao lado, que utiliza tecnologias diversificadas ao explorar
texto visual e verbal, é necessário considerar que... Então, a gente tem aqui a imagem, né? Nós temos o título desse folheto, nós temos quando, né, vai acontecer, né, esse evento, então, 16 a 21 de setembro, no Complexo Cultural Funarte, né? Então, temos aí uma série de elementos. Então, para interpretação desse conjunto, é necessário considerar letra A. O uso de dois códigos ilustra uma representação fiel de mundo que constitui o significado dos signos verbais e visuais. O interlocutor que não domine o código linguístico não recebe informações suficientes para compreender as informações visuais. C. A comunicação plena nesse gênero textual depende da estruturação prévia de significados não ambíguos em diferentes códigos. D. O uso adequado de signos verbais e visuais permite que se elimine um dos códigos porque as informações não são fornecidas pelo outro. E E. A coerência do texto se constrói na integração das informações constituídas em linguagem verbal e em linguagem visual. Seria a letra E, né? Porque se é um folheto, né, o folheto ele não pode ter apenas informações textuais, né, verbais, né? Como é um festival de bonecos, nós temos que a imagem, ela ajuda na construção dessa informação. A imagem ela é importante para ilustrar e trazer informações novas, né, a respeito desse evento, né, chamar atenção para esse evento. Então, a letra E é a mais adequada. Temos agora algumas perguntas, né, para situá-los nos estudos que vocês irão realizar em relação a essa teleaula de hoje. Então, observem lá. O que são os fatores de contextualização? Quais são os fatores de contextualização? E o que são as meta-regras de coerência? Né? Então, para que servem os fatores de contextualização? Quais são eles? Né? Qual a contribuição eles trazem para a constituição de sentidos em um texto? E quais são as meta-regras de coerência? Então, são 3 aspectos que precisam ser retomados nos estudos de vocês, ok? E agora, para finalizar a nossa aula, né? Então, nós temos lá, vocês se lembram que no início da aula, né, foi realizado um questionamento, ou seja, quais são os fatores que fazem um texto ser de fato um texto? E aí nós apresentamos esses fatores que de fato, né, nos fazem olhar para eles e ao nos debruçarmos sobre um texto, né, julgar se ele é ou não considerado um texto. Então, temos os fatores de textualidade, que envolve, então, coesão, coerência, informatividade, enfim, diversos fatores, né, que nos fazem, que por meio da análise deles, nós podemos dizer, então, se um texto é um texto, a questão da situacionalidade, né? Então, a questão da informatividade, da intencionalidade, da aceitabilidade, todos os aspectos que devem ser considerados, né, ao analisarmos um texto e também na hora de produzirmos um texto, porque, por exemplo, situacionalidade, a gente tem que, precisamos nos situarmos para que o texto, de fato, esteja coerente com a situação. Nós precisamos avaliar o grau de informatividade que nós vamos inserir naquele texto, tendo em vista a aceitabilidade dele ou não para determinado público. Então, são fatores importantes para avaliarmos se um texto é realmente e pode ser realmente considerado um texto. Além disso, nós temos também os fatores de contextualização,
né, que também envolve aí a construção de um texto coerente, um texto que faça sentido, que atinja a sua finalidade, como a consistência, a relevância, a focalização e o conhecimento compartilhado, né? Então, se o texto não tiver consistência, se o texto não for relevante, se eu não compartilhar de alguns conhecimentos com o meu interlocutor, então, possivelmente, a compreensão, os sentidos serão prejudicados. E, por fim, nós temos também as meta-regras da coerência, que nos ajudam, de fato, no processo de construção, né, textual, né? Então, essas meta-regras no ato prático da escrita precisam ser consideradas para que o texto possa ser considerado bem escrito e, por consequência, ser coerente, ok? Espero que essa aula tenha sido bastante profícua, que tenha trazido informações relevantes sobre a construção e a recepção textual, e eu aguardo vocês na nossa próxima teleaula. Um abraço a todos.